Tá bom. Bom, o teorema fundamental da aritmética, né, que diz que todo inteiro positivo n pode ser escrito de maneira única como produto de potências de primos. Né, e os expoentes naturais. O teorema fundamental da aritmética diz que todo inteiro positivo tem uma fatoração única como produto de primos, como produto de potências de primos. E a gente vai ver aplicações importantes dele hoje sobre divisores, né? Os divisores de n são os números da forma não pode aparecer nenhum fator primo novo, não? Você tem um divisor de n, os fatores primos dele tem que ser todos fatores primos de n. Então, tem que ser da forma P1 a beta 1, P2 a beta 2, PK a beta K, com os beta J também não podem ser maiores que os alfa J. E, portanto, n tem quantos divisores? Quantas escolhas a gente tem para o beta 1, por exemplo? Tem alfa 1 mais 1, né? Porque tem 1, 2, 3, etc. até o alfa 1 e o 0, né? Então tem alfa 1 mais 1 escolhas possíveis para o beta 1. Alfa 2 mais 1 escolhas possíveis para o beta 2. Em geral, alfa K escolhas possíveis, 1 mais alfa K escolhas possíveis para o beta K. Então ele tem essa quantidade de divisores positivos. Outra fórmula importante envolvendo divisores é sobre a soma de todos os divisores de n, né? Soma dos divisores de n Vê se vocês concordam com isso. Porque nesse produto, né, quando você desenvolve esse produto, você vai ter um monte de termos, né? Por exemplo, um dos termos desse produto vai ser P1 vezes P2 alfa 2 vezes etc. vezes 1. Em geral, um termo, quando você desenvolve esse produto, né, você vai ter um monte de coisas da forma P1 a beta 1, P2 a beta 2. PK, beta K, em que os expoentes dos PIs podem ser qualquer coisa, desde que estejam entre 0 e alfa 1. Né? Quer dizer, com 0 menor ou igual a beta I, menor ou igual a alfa I, para todo I menor ou igual a K. Então, é a soma de todos os produtos desse tipo, e os produtos desse tipo são exatamente os divisores positivos de n. Bom, essas coisas aqui são somas de progressões geométricas. Você pode achar uma fórmula explícita para essa soma, que é uma coisa tipo assim, P1 alfa 1 mais 1 menos 1 sobre P1 menos 1, vezes P2 alfa 2 mais 1 menos 1 sobre P2 menos 1, etc. Até PK alfa K mais 1, alfa K mais 1, perdão, menos 1 sobre PK menos 1. Então temos uma fórmula explícita para a soma de todos os divisores de n também, que é o primeiro resultado dessas notas. E de teoria, o que a gente vai ter mais é a seguinte observação. D é um divisor positivo de n.
se somente se n sobre d é um divisor positivo de n. Oi. Oi, qual? Por que dessa expressão aqui? Isso é um caso geral de soma de progressão geométrica, né? Você quer calcular uma soma do tipo 1 mais p ao quadrado até p elevado a alfa, né? Como é que a gente calcula isso? Você pode multiplicar o S por P. P vezes S é P mais P2 mais P alfa mais 1. Isso parece muito com o S, só que o 1 sumiu e apareceu um P alfa mais 1. Isso é S menos 1 mais P alfa, ou se você quiser, é S mais P alfa mais 1 menos 1. Ou seja, é S que multiplica P menos 1. P menos 1. S é P alfa mais 1 menos 1, ou seja, S é P alfa mais 1 menos 1 sobre P menos 1. Então tem essa fórmula geral para somas desse tipo que eu estou simplesmente usando em cada caso, para cada soma dessa. O último é 1 mais PK alfa K, que vai dar PK alfa K mais 1 menos 1 sobre PK menos 1. É um caso particular dessa fórmula. Estou usando essa fórmula em cada soma dessa. Nada. Muito bem, então vamos lá, exemplos, né? O número de divisores positivos de 2008 à oitava, que são menores que 2008 à quarta. Bom, primeira coisa é começar com a fatoração de 2008, que é 2 ao cubo vezes 251. E 251 é primo. Então, 2008 a 8, que é 2 a 24 vezes 251 a 8, tem 24 mais 1 vezes 8 mais 1, quer dizer, 25 vezes 9, que dá 225 divisores. Né, divisores positivos. O que acontece é que ele quer contar os divisores positivos que são menores que 2008 à quarta. Só que 2008 à quarta, né, é a raiz quadrada de 2008 a 8. O que essa observação última que a gente fez mostra é que os divisores vêm aos pares. Você tem um divisor D e tem um divisor N menos D. Né? Se o D é menor que 2008 à quarta, o N sobre D vai ser maior que 2008 à quarta. E se D for maior que 2008 à quarta, né? O que é o N? O N é 2008 a 8, né? Então deixa eu escrever 2008 a 8. 2008 a 8 sobre D. Então, nesse caso, o 2008 a 8 sobre D vai ser menor que 2008 a quarta. Que a média geométrica desses dois caras, o D e o 2008 sobre D, é 2008 a quarta. Quer dizer, o D e 2008 a 8 sobre D, né? O produto da 2008 a 8. A média geométrica é 2008 a quarta. Então, se um é maior que a média, o outro é menor. Oi, cadê? Você achou o Rob? Já. Ah, tá ótimo. Só preciso saber qual é que ele vai dar agora. Você tem que perguntar para ele e para os alunos. Aham. Os alunos sabem melhor. Os alunos falam, já teve 2 aulas de grafo, agora é a terceira. Então, mostra para os alunos sabem. Os alunos. Por outro lado, se o divisor for exatamente 2008 à quarta, que é um divisor de 2008 a 8, se você olhar para o N sobre D, quer dizer, 2008, se o
Não, 2008 a 8 dividido por 2008 a quarta é 2008 a quarta. Então, os divisores vêm aos pares, tem o D e o N sobre D, e o único caso diferente é quando o D é exatamente a raiz quadrada de N. Isso só acontece quando o N é um quadrado perfeito, em que o D e o N sobre D são iguais. Mas, tirando isso, você olha nesses pares, né, tem o D e o N sobre D, um deles vai ser menor que 2008 a quarta e o outro vai ser maior. Então, o número de divisores menores que 2008 a quarta, você tem que pegar o número total de divisores, que é 225, tirar o 2008 a quarta, que é exatamente a raiz quadrada, que é um divisor especial, e os outros vêm aos pares e metade dos outros vão ser menores que 2008 a quarta, metade vão ser maiores que 2008 a quarta. Então, a resposta é 225 menos 1, que é esse 1 aqui, sobre 2. Ou seja, é 112. Né? Tá? Exemplo. Encontre a soma dos inversos de divisores positivos. De 496. Né? Bom. É bom começar fatorando. 496 é 16 vezes 31, eu acho. É, isso. É 2 a quarta vezes 31. Então, ele tem... Não é só para esquentar, ele tem 10 divisores, né? 5 vezes 2, 10 divisores positivos. Sempre que eu escrever divisores, está implícito que são divisores positivos, para não ficar repetindo o tempo todo. Bom, e a gente sabe então, né? E a gente sabe a soma dos divisores, que é um problema que tem a ver. Só que a soma dos divisores, eu posso escrever assim, como D1 mais D2, etc., mais D10. Você tem os 10 divisores, deixa eu escrever isso. Sejam D1, D1 vai ser 1, D10 vai ser o próprio 496, são os 10 divisores. A soma dos divisores vai ser quem? D1 mais D2 mais D10. Pela nossa fórmula vai ser 2 a quinta menos 1, sobre 2 menos 1, né? Vezes... bom, 31 mais 1, 1 mais 31, né? 31 ao quadrado menos 1 sobre 31 menos 1, 1 mais 31. Eu posso, cada fator, escrever do jeito que eu quiser. Isso aqui é 31 vezes 32. Ou seja, 248, não é? Não, peraí, como é que é? Não, é o dobro de 496, não é? Peraí, deixa eu ver se eu não falei besteira, mas eu acho que não. Acho que não, acho que isso dá... Quanto é que dá 31 vezes 32? 960... mais 32, 992, né? É o dobro de 496, né? Muito bem. Então, isso aqui é 400. Agora, D1 é a mesma coisa que 496 sobre D10, né? D2 é 496 sobre D9. Esses caras vêm aos pares. Se D1 é o menor divisor... e D10 é o maior divisor, D1 vezes D10 tem que dar N. Quer dizer, os divisores vêm aos pares, né? Tem o D e o N sobre D, o produto dá N. Se D é o menor possível, N sobre D é o maior possível. Então, isso vezes isso dá 496, isso vezes isso dá 496 e assim por diante. O D10 é 496 sobre D1. Isso aqui é 496, então, vezes a soma dos inversos divisores.
Ou seja, a soma dos divisores, dos inversos divisores, desculpe, é 992 sobre 496, que dá 2. Eu acho que está errado aí na nota. Deixa eu ver onde é que o Samuel errou a conta. Samuel errou a conta, pois é, ao dizer que esse produto dá 960, não dá. 2 à quinta menos 1 é 31, certo? 31 ao quadrado menos 1 sobre 31 menos 1 é 1 mais 31, é 32. Dá 31 vezes 32, não dá 31. 960 é 32 vezes 30. O lado de lá dá 32, mas o primeiro não dá 30, dá 31. Então tá errada a conta do Samuel, de fato o K é mais bonitinho, é 2, não é 60 sobre 31. 2 nesse caso, esse é um exemplo que foi feito para dar certinho. Então, erro de conta aí. Tem vários exemplos fáceis, né? Esse próximo, por exemplo, isso aqui a gente gasta mais escrevendo. N tem 2 divisores. N mais 1 tem 3 divisores. Quantos divisores tem N mais 2? Esse é fácil também. A gente... Se N tem 2 divisores, não tem jeito, o N tem que ser primo, né? Porque, olha, cada fator primo do N contribui com pelo menos um fator 2, né? Então, se tiver mais de um fator primo, o número de divisores é pelo menos 4, né? Então, o N tem que ser primo. E N mais 1 tem só 3 divisores, 3 é menor que 4. N mais 1 também só pode ter um fator primo. Só pode ter um fator primo e tem que ter expoente 2. 1 mais alfa 1 tem que ser 3. E N mais 1 tem que ser o quadrado de um primo. Agora, como N e N mais 1 tem paridades distintas, um deles tem que ser né? Par, temos... Então, o N é par, o N mais 1 é par. Se N for par, o N tem que ser 2. E se o N mais 1 for par, o N mais 1 tem que ser 4. Mas, se N igual a 2, N mais 1 igual a 3, não é o quadrado de um primo, só tem 2 divisores. Vê se vocês concordam, né? Porque, olha, o N tem que ser primo, N mais 1 tem que ser o quadrado de outro primo. Um desses 2 primos que aparecem tem que ser par. O único primo par que tem é 2. Porque ou N é par ou N mais 1 é par. São 2 naturais consecutivos, né? Então, se um é primo, outro é o quadrado de um primo, ou o primo é 2, ou o quadrado do primo é quadrado de 2. Quer dizer, ou N é 2 ou N mais 1 é 4, que é 2 ao quadrado. Se N é 2, N mais 1 não tem 3 divisores, só tem 2. Então, isso aí não dá solução. Se N mais 1 é 4, N é 3, que de fato é primo. Tem, de fato, 2 divisores. Então, isso é uma solução e é a única solução. Assim, N é 3, N mais 1 é 4, e N mais 2 é 5, que é primo, né? E, portanto, só tem 2 divisores. Tem 2 divisores. Divisores positivos. Tá? Então, esse foi fácil também. Oi.
ser maior, alguma coisa tipo sempre não foi? Não, porque um deles é primo e o outro é o quadrado de um primo. Né? Agora, se você olha para o n e o n mais 1, eles são dois naturais consecutivos. Um deles tem que ser par. Tá? Então, ou o n é par, ou n mais 1 é par. Se o n é par, o n é primo, que é par. O único primo par é 2. Se o n mais 1 é par, o n mais 1 é o quadrado de um primo, esse primo tem que ser 2, que é o único primo par, então o n mais 1 tem que ser 4, tem que ser 2 ao quadrado. Então só tem essas duas possibilidades. Primo. Vamos lá. Então, outro exemplo que dá um trabalho, encontre todos os n inteiros positivos que tem exatamente raiz quadrada de n divisores positivos. Né? Bom, isso quer dizer em particular que raiz quadrada de n é um inteiro positivo, né? Que ele conta o número de divisores positivos de n. Então n tem que ser um quadrado perfeito, raiz quadrada de n tem que ser um inteiro, o n tem que ser uma coisa da forma P1A2 alfa 1 vezes P2A2 alfa 2 vezes PK A2 alfa K. E raiz quadrada de n vai ser P1 alfa 1 vezes P2 alfa 2 vezes PK alfa K, mas ele está dizendo que raiz quadrada de n é o número de divisores positivos de n. Quantos divisores positivos o n tem? Tem 1 mais 2 alfa 1, 1 mais 2 alfa 2, 1 mais 2 alfa K. Então você tem que ter essa igualdade aqui. Por outro lado, 1 mais 2 alfa 1, 1 mais 2 alfa 2, 1 mais 2 alfa K são todos ímpares. Então, raiz de n é um produto de ímpares. Raiz de n é ímpar, portanto, n é ímpar em particular. Quer dizer, o P1 é maior ou igual a 3. Né? Não tem o fator primo 2. Os primos são todos maiores ou iguais a 3. Tá? Agora, se P for maior ou igual a 3, implica que qualquer potência de P vai ganhar do 1 mais 2 alfa e só vale a igualdade se P for 3 e alfa for 1. De fato, né? Bom, o P a 1, para alfa igual a 1, né? P a 1 é maior ou igual a 3 a 1, que é 1 mais 2 vezes 1. Isso só vale a igualdade se P for igual a 3, né? Senão P é maior que 3 e dá errado com alfa igual a 1. Para alfa maior que 1, a gente tem o seguinte. P alfa mais 1, né? Se alfa é maior ou igual a 1, P alfa mais 1 é P vezes P alfa. Por hipótese, P alfa é maior ou igual a 1 mais 2 alfa, então eu troco P alfa por 1 mais 2 alfa. Isso é maior ou igual a 3, 1 mais 2 alfa, que é maior do que 1 mais 2 alfa mais 1. Então você prova por indução que para todo alfa maior que 1, o P a alfa ganha, é maior estritamente do que 1 mais 2 alfa, né? Porque isso aqui é equivalente a dizer que aqui vai dar 6 alfa, aqui é 2 alfa, né? Que 4 alfa é maior que 1 mais 2, 3, é maior que 0, né? Então, certamente é verdade.
para alfa maior ou igual a 1. Então, de fato, esses fatores, olha, esse raiz de n é o produto de k coisas, né? Que coisas? P1 alfa 1, P2 alfa 2, PK alfa k. De um jeito, e também é o produto de k coisas de outro jeito. 1 mais 2 alfa 1, mais 2 alfa 2, mais 2 alfa k. Cada coisa aqui é maior ou igual que a coisa correspondente do outro lado. E só tem um jeito de ser igual, que é se o P for 3 e o alfa for 1. Então, não pode ter nenhum primo maior que 3, o expoente do 3 tem que ser 1. Né? Então, a única possibilidade se tiver algum primo, né? As únicas possibilidades são, deixa eu só acabar de escrever, são n igual a 3, n igual a 9, desculpe, né? São raiz de n igual a 3, portanto n igual a 9, ou raiz de n igual a 1, que dá n igual a 1 também. Que n igual a 1 dá uma solução, né? 1 tem um divisor positivo. Então 1 é uma solução trivial. Mas se tiver algum fator primo, né? O fator primo tem que ser 3. 1 não tem fator primo nenhum, então não está nessa análise, tem que olhar separado. Mas se tiver algum fator primo, o fator primo tem que ser 3, o expoente tem que ser 1. Fala. Porque se for 5, se o alfa for 1, por exemplo, e se o primo for 5, o primo vai ser maior, quer dizer, esse cara aqui vai ser maior do que o termo correspondente a 1 mais 2 alfa i. Eu mostrei que é sempre maior ou igual. O PI elevado a alfa i é sempre maior ou igual que 1 mais 2 alfa i. O único jeito de dar igual é se o PI for 3 e o alfa i for 1. Porque isso aqui eu provei por indução, que se o alfa for maior que 1, mesmo que o primo seja 3, o PI elevado o P elevado a alfa vai ganhar do 1 mais 2 alfa. Quer dizer, 1 mais 2 vezes o cara. O único jeito de dar igual, então é um negócio que dá maior ou igual sempre, quase sempre dá maior. O único jeito de dar igual é se o primo for 3 e o expoente for 1. Então não pode ter mais nenhum, tem que ser 3, não pode ter mais nenhum, porque senão dá estritamente maior. Você tem um produto em que esse fator é igual àquele, mas todos os outros são maiores, o produto dá maior. Então não pode ter outros fatores, tem que ter um fator só, que tem que ser com primo 3 com expoente 1, não tem jeito. Né? Senão você tem uma desigualdade estrita. Então isso dá todas as soluções. São 1 e 3 para o raiz de n, ou seja, 1 e 9 para o n. 9, de fato, tem 3 divisores positivos. É o quadrado de um primo, tem 3 divisores positivos, que é a raiz de 9. É o único exemplo maior que 1. Tá? Outro exemplo, hein? Vamos lá. Aqui a gente tem que achar todos os inteiros positivos para os quais n ao cubo é o produto dos divisores positivos de n. Para fazer esse exercício, a gente vai meio que provar um teoreminha. A gente vai achar uma fórmula para o produto de todos os divisores positivos de n. Essa fórmula vai sair bem fácil dessa observação, de sempre que você tem um divisor positivo d, n sobre d vai ser um divisor também. Então, solução. Se d1 dk são os divisores positivos de n, o produto deles é igual ao produto de n sobre d1, n sobre d2, até n sobre dk, né? Porque se você lista todos os divisores de n, d, e olha para o n sobre d1, n sobre d2, n sobre dk, esses caras também vão ser todos os divisores positivos de n. Se eles estão em ordem, o n sobre d1 vai ser o dk, n sobre d2 vai ser o dk menos 1, etc. O n sobre dk vai ser o d1. Então esses caras também são todos os divisores, e se você multiplicar
desse jeito, você vai ter o mesmo resultado. Isso aqui é o produto de todos os divisores, isso aqui também é o produto de todos os divisores. Portanto, isso aqui você pode escrever como n elevado a k sobre o produto dos divisores. Ou seja, o produto dos divisores ao quadrado é sempre igual a n elevado a k. Ou seja, o produto dos divisores é n a k sobre 2, onde k é o número de divisores de n. Né? Em geral, a gente tem um nome para essa função que é d de n. Né? D de n é o número de divisores de n. Essas funções têm nomes. Né? A soma dos divisores de n. D de n, em geral, é o número de divisores de n. E sigma de n é a soma dos divisores de n. Muito bem. Então, nesse caso, vamos lá, vamos voltar para o exercício. Ele está dizendo que o produto dos divisores positivos de n é n ao cubo. Mas então a gente vai ter, no nosso caso, né, no caso do exercício, n a d de n sobre 2 tem que dar n ao cubo, ou seja, ou n igual a 1, né, que aí dá igual, ou d de n sobre 2 tem que ser 3, ou seja, d de n é 6. Mas se d de n é 6, vamos olhar para a fórmula de novo. Né? Se n é P1 alfa 1, etc, pk alfa k, quem é d de n? É alfa 1 mais 1, vezes alfa 2 mais 1, etc, vezes alfa k mais 1. Se a gente tem que isso é 6, né? Não tem muito jeito, né? Ou k igual a 1 e alfa 1 é 5, ou k igual a 2. 6 é 2 vezes 3, só tem dois fatores primos com expoente 1. Então você vai escrever 6 como produto de números maiores que 1, ou vai ter um fator só, ou vão ter dois fatores, não tem como ter mais fatores, porque é o produto de dois primos distintos. Ou k igual a 2, e alfa 1, alfa 2 é 1, 2. Quer dizer, ele tem que ser 1 mais 1 vezes 1 mais 2, ou 1 mais 2 vezes 1 mais 1, tanto faz. Tem que ser 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. É o único jeito de fatorar 6 como produto de dois caras maiores que 1. Então assim, a conclusão é que ou n se n for maior que 1, ou n igual a 1, ou n é P5 com P', ou n é da forma P ao quadrado vezes Q, com P e Q primos distintos. Então, um expoente 2, outro com expoente 1, para o número de divisores dá 6. Dá 3 vezes 2. Tá? Então, isso também não foi difícil. Então, vamos lá. Então, para cada inteiro positivo n, tal que n é produto de 4 primos distintos,
Isso é de uma prova de 1995, né? São os divisores positivos. De N. E N é menor que 1995. Então, D9 menos D8 é diferente de 22. Qual que é o interesse desse exercício? É que para 1995 dá 22, né? Então a solução observa a fatoração de 1995 e depois compara com ela. 1995 é 35 vezes 57 e é 3 vezes 5 vezes 7 vezes 19. De fato, 35 e 57 são o oitavo e o nono divisor de 1995, que é um produto de 4 primos distintos. Então, 1995 é um contra-exemplo, quer dizer, é um exemplo em que o D9 menos D8 dá 22. Ele quer mostrar que para qualquer número menor que 1995 não tem jeito, né? Muito bem. A gente... Olha, temos... Então, vamos fazer meio por absurdo, né? Se D9 menos D8 for igual a 22, bom, a gente sabe que D8 vezes D9 tem que dar N, né? Porque D1 vezes 16 dá N. D1 vezes 16 dá N. D2 vezes D15 dá N. Etc. E o oitavo termo é que D8 vezes D9 dá N também. Eles são, quer dizer, D8 é o maior divisor que é menor que a raiz quadrada de N, e D9 é o menor divisor que é maior que a raiz quadrada de N. O produto deles tem que dar N. Isso é D8 vezes D8 mais 22. Bom, isso é menor do que 1995, né? Porque N é menor que 1995, que é 35 vezes 57, que é 35 vezes 35 mais 22. Portanto, o D8 tem que ser menor que 35. Mas, o que acontece? Bom, o D8 não pode ser o produto de 3 primos, né? Então, vamos continuar aqui. Então, observações importantes. Uma delas é que o D8 tem que ser ímpar. Se D8 é par, D9, quer dizer, o N, que é D8 vezes D8 mais 22, seria múltiplo de 4, absurdo, né? Porque o N é o produto de 4 primos distintos. O N não pode ser múltiplo de 4, né? Porque é o produto de 4 primos distintos. Se tiver o 2 tem que estar sozinho na fatoração de N. E se D8 for par, D8 mais 22 também é par. Então o N é o produto de 2 pares, portanto é múltiplo de 4. Não pode. Então D8 é ímpar, né? Assim. P1 é maior ou igual a 3. Se D8 tem pelo menos 3 fatores primos, tem 3 fatores primos, o menor produto possível de 3 primos ímpares seria 3 vezes 5 vezes 7, que dá 105, que é muito maior do que 35. Né? Mas a gente viu que o D8 é menor que 35, então isso é absurdo. Assim, D8 só pode ter 2 fatores primos.
quer dizer, se você quiser dk para k menor ou igual a 8, tem no máximo 2 fatores primos. Agora, se tiver menos que 2 fatores primos, né, os divisores de n com menos de 2 fatores primos são 1, P1, P2, P3, P4 e só esses, né? Esses são todos os divisores com menos de 2 fatores primos. Os divisores né, os menores divisores possíveis com 2 fatores primos são 3V5, que dá 15, 3V7, que dá 21, 3V11, que dá 33. Fala. 3 vezes 13 já dá maior que 35. Tem o 5V7, que dá 35. E o... Bom, aqui já deu 35, né? O D8 tem que ser um divisor menor que 35. Fala. Em princípio, o D8 pode ter só um fator primo, sim. Mas o que a gente está dizendo é que D8 vai ter no máximo 2 fatores primos. Quer dizer, ele ou vai ser primo, ou vai ter 2 fatores primos. Se ele tiver 2 fatores primos, ele tem que ser um desses 3 números. Qualquer outro produto de 2 primos ímpares vai ser maior ou igual a 35. Não, os únicos caras. Então ele vai ter que ser, como o D8 é o terceiro, né? Ele teria que ser, se ele tiver 2 fatores primos, ele tem que ser 3 vezes 11. Tem que ter o que eu estou dizendo é que nessa lista dos 8 menores divisores, D1, D2, D3 até D8, né? Nessa lista tem que ter... Olha cá, esse argumento é importante. Para dar certo, você tem que observar que nessa lista dos possíveis fatores primos de n, entre o D1 e o D8, né, dos 8 menores fatores primos de n, tem que ter 3 que tem pelo menos 2 fatores primos. De fato, esses 3 têm que ter exatamente 2 fatores primos, senão eles ficam muito grandes. O maior desses divisores, D1, D2 até D8, é o D8. Então, ele tem que ter 3 divisores, pelo menos, com 3 fatores primos. Desculpe, nessa lista, né, D1, D8, tem que aparecer pelo menos 3 desses divisores que tenham pelo menos 2 fatores primos. Os únicos números com 2 fatores primos ímpares que são menores que 35, e tem que ser todos menores que 35, são esses aqui. Então, esses caras têm que conter 3 vezes 5, 3 vezes 7 e 3 vezes 11, não tem jeito. Ou seja, o D8, que é menor que 35, é maior que 3 vezes 11. E é ímpar, né? É maior ou igual a 3 vezes 11, perdão, que é 33. Portanto, o D8 tem que ser igual a 33. Ou seja... O conjunto dos fatores primos que aparecem tem que ser 3, 5, 7, 11. Né? E o D9 tem que ser
33 mais 22, que é 55, mas aí não pode, porque esse cara, os dois vão ser múltiplos de 11, né? Portanto, N é D8 vezes D9, é múltiplo de 11 ao quadrado, absurdo. Né? Não tem jeito. Então está um pouco diferente da solução dele. Eu acho que a solução dele não está 100% também não. Que a solução do Samuel diz assim, olha, como ele possui 4 fatores primos distintos, 4 desses DIs devem ser o produto de 2 primos ímpares. Não é verdade. Porque tem o 1, né? Tem o 1, tem os 4 fatores primos, só faltam 3. Então a solução do Samuel ele simplificou demais. Não é verdade que 4 desses divisores têm que ser o produto de 2 primos ímpares. 3 desses divisores têm que ser o produto de 2 primos ímpares, pelo menos. Mas aí o maior deles é 33, se for 33 tem contradição. Não tem jeito. Então o fim da solução é um pouquinho diferente. Vamos ver outro exercício. Prove que não existe N inteiro positivo com sigma de N é NAK para algum inteiro positivo K. K. Solução. Esse é fácil. Sigma de N é a soma dos divisores de N. Então, sigma de N é sempre pelo menos N inteiro positivo maior que 1, né? Porque 1 obviamente é a solução. Sigma de 1 é 1. 1 é 1 elevado a K para todo K. Então, 1 não é verdade que não existe, porque tem o N igual a 1. Mas supõe que N seja maior que 1. Né? Se N for maior que 1, o sigma de N é maior do que N mais... é maior ou igual a N mais 1. Ele tem pelo menos 2 divisores positivos diferentes, são N e 1. Né? Se o N é maior que 1. Então, isso é maior que N. Sigma de N é maior que N, o K tem que ser pelo menos 2. Agora, sigma de N é menor ou igual à soma de todos os números menores ou iguais a N. Né? Os divisores positivos de N são números entre 1 e N. Se você somar todos os números entre 1 e N, isso dá N mais 1 sobre 2, que é menor que N ao quadrado. Né? Né? Porque 2N é maior que N mais 1, para todo N maior que 1. Então, sigma de N é estritamente menor que N e maior que N ao quadrado. Né? Então, você vai ter essa desigualdade. N igual a sigma de N. Se sigma de N for N elevado a K, isso vai ser menor que N ao quadrado. Portanto, o K tem que estar entre 1 e 2. Absurdo. Bem, então, isso foi fácil. Porque sigma de N não é muito... Quer dizer, ele é maior que N, mas ele é sempre menor que N ao quadrado. Sempre bem menor que N ao quadrado. Né? Vamos lá. Então, tem 2 exemplos agora da Olimpíada de Leningrado, né? 2 pessoas... Então, a gente tem um jogo que é assim. Começa com N igual a 2. Aí os 2 jogadores jogam alternadamente. E se tem um N escrito no quadro, ele pode ser transformado em N, ele tem que ser transformado em N mais D para algum D divisor de N. Um divisor próprio de N, menor que N. Né? Quem escreve algum número maior que 1989, 1988 ganha. Quem ganha?
É o primeiro ou o segundo jogador. Então tem dois jogadores que jogam alternadamente. No início tem um 2, né, escrito no quadro. Cada jogador tem que trocar esse número por outro. Quer dizer, tem que apagar o número e trocar por um número que tem que ser maior que ele, tem que ser ele mais um divisor próprio dele. O único divisor de 2 menor que 2 é 1. Então o 2 tem que ir no 3. O único divisor de 3 menor que o 3 é 1. Então o 3 tem que ir no 4. Mas o 4 tem dois divisores menores que 4, que são 1 e 2. Então 4 você pode jogar no 5 ou pode jogar no 6. O 5 você só pode jogar no 6. O 6 já tem várias opções. Tem divisores 1, 2 e 3 menores que 6. Né? Então ele pode ir no 7, pode ir no 8, pode ir no 9. Assim por diante. Né? Então o jogo é assim. Então começa com 2, aí o primeiro jogador joga, tem que escrever o 3. O segundo jogador joga, tem que escrever o 4. Né? Aí o primeiro jogador joga, pode escrever o 5 ou o 6, etc. Pergunta quem tem estratégia para ganhar. Resposta não depende muito da regra afinal, de como é que ganha o jogo. Para ganhar o jogo, você tem que, no fim, escrever um número maior que essa coisa, 1989, 1938. Mas não importa muito o que você tem que fazer, ganha o primeiro cara que escrever um número maior do que um primo com 1000 algarismos. Qualquer regra dessa, o primeiro jogador vai ganhar sempre. Por quê? Por causa do início do jogo. O primeiro jogador tem que jogar no 3, o segundo jogador tem que jogar no 4. Mas agora o primeiro jogador tem escolhas, ele pode jogar no 5 ou no 6. Então a gente faz para... Bom, é um jogo finito com 2 jogadores, um dos jogadores vai ter estratégia para ganhar. Esse é um resultado geral. Todo jogo que acaba num tempo limitado e que no fim sempre alguém ganha, tem sempre um jogador que vai ter estratégia vencedora, nesse caso. Que o jogo não empata nunca, né, pela regra. Então ou vai ganhar o primeiro ou vai ganhar o segundo. Então, ou o primeiro tem uma estratégia para ganhar quaisquer que sejam as jogadas do segundo, ou o segundo tem uma estratégia para ganhar qualquer que sejam as jogadas do primeiro. Eu vou provar que tem que ser o primeiro que tem estratégia vencedora, não pode ser o segundo. Porque se o segundo tiver uma estratégia vencedora... Bom, o primeiro jogador, ele pode jogar no 5, né? E se o segundo jogador recebe o 5, o segundo jogador tem que jogar no 6. Então, se o segundo jogador tem estratégia vencedora, como para essa escolha da estratégia do primeiro jogador, o segundo jogador é forçado a jogar no 6, o primeiro jogador, ao receber o 6, tem que perder o jogo. Quer dizer, o 6 tem que ser uma posição perdedora. Mas se o 6 é uma posição perdedora, o primeiro jogador poderia jogar no 6 direto. E se ele jogar no 6 direto, ele ganha. Então é um absurdo. O resultado do jogo, quer dizer, a estratégia, depende só do número que você está recebendo. Você recebe um número, esse número você sempre pode classificar como ganhador ou perdedor. Ele é perdedor se você recebe ele, qualquer coisa que você fizer, você perde, se o jogador jogar bem. Ele é vencedor se ele tem uma estratégia vencedora a partir dele. Não, eu estou falando, suponha que o segundo jogador tem estratégia vencedora. Tem estratégia vencedora. Aí o primeiro joga... Então, se o primeiro joga 3, o segundo tem que devolver. Devolve 4. E agora o primeiro escolhe jogar 5... O segundo tem que devolver 6. Bom, se você está dizendo que o segundo tem estratégia vencedora, o segundo devolve o 6 e ganha. Então o 6 é uma posição perdedora. Né? Tem uma escolha do 1, que é jogar o 5, que obriga o segundo jogador a devolver 6. Então se o segundo jogador vai ganhar o jogo, se ele tem estratégia para ganhar o jogo, esse 6, ao devolver o 6 para o primeiro jogador está ferrado. Ele recebeu o 6, ele vai perder o jogo. Então 6 é posição perdedora, 6 é número perdedor. Mas então, o primeiro jogador poderia devolver o 6 a partir do 4.
ganhando o jogo. Absurdo. Então acabou. É só olhar para o início. Né? Porque se o cara joga o 6 e ganha, o primeiro jogador pode jogar o 6 direto. Quando chegou o 4 para ele, o 4 pode ir no 6 direto. Então ele pode jogar no 6 direto e ele ganharia o jogo desse jeito. Então, isso não só prova que o primeiro jogador tem estratégia vencedora, mas a estratégia dele é jogar no 6. Desculpa, é jogar no 5. É jogar no 5 para receber o 6. O 6 não pode ser perdedor, né? O 6 é ganhador. Não, desculpa, não, isso não prova nada. Isso prova nada. Desculpa, eu provei exatamente o resultado anunciado. Eu provei que quem tem estratégia é o primeiro jogador, eu não sei exatamente qual é. Isso até pode ser muito complicado, mas alguém tem que ter estratégia, não pode ser o segundo jogador, tem que ser o primeiro. Então o primeiro jogador tem estratégia para ganhar. A gente, fala. Mas e se depois tiver como inverter? Por exemplo, se o 6 faz ganho, que garante que pode ganhar ou perder? Olha, o 6 ou faz ganhar ou faz perder, não tem opção. Porque você supõe que os dois jogadores jogam sempre o melhor possível, você analisa todas as possibilidades. No fim da árvore, qualquer possibilidade ou ganha ou perde. Você define por indução que uma jogada é ganhadora se você joga num número perdedor, quer dizer, num número que o cara, qualquer coisa que ele fizer, ele vai perder. Um número é ganhador se existe uma coisa que ele pode fazer que ganhe, quer dizer, que leve a um número perdedor. Então, os números, no fim, né? Se você recebe um número, se o cara consegue jogar num número maior que esse, você perdeu. Quer dizer, qualquer número maior que esse é perdedor. E aí você faz uma indução para trás. Qualquer número pode ser classificado como ganhador e perdedor, não tem dúvida. Porque com as estratégias ótimas. Quer dizer, ganhador quer dizer que existe uma estratégia para eu ganhar. Perdedor quer dizer que qualquer estratégia que eu faça, se o segundo jogador jogar bem, ele me ganha. Quer dizer, não é... É claro que se os caras jogarem mal, você pode receber um 6 e ganhar ou perder, dependendo das besteiras que o cara faz. Mas eu estou supondo que ninguém faz besteira, quer dizer, que eles querem ganhar e são inteligentes, vão fazer a melhor coisa possível. Assim. E aqui tem outro problema de jogo de Leningrado, que tem a ver com fatorações, um pouco mais sofisticado. Que você começa com 2 pilhas de palitos, com 100 palitos, e outra com 252 palitos. Em cada jogada, você pode mexer ou nessa pilha, mas você tem que tirar um divisor do número de palitos da outra pilha. Cada jogador escolhe uma pilha e retira um número de palitos igual a um divisor do número de palitos da outra pilha. E ganha quem tirar o último. Quem ganha? E a solução... Tá, então, por exemplo, você pode tirar 4 palitos da primeira vez, porque 4 é um divisor do 252. E aí continua. O que acontece é que se você fatora 100, é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E 252... é 2 ao quadrado vezes 126, 50 mais 6 vezes 63, quer dizer, vezes 7 vezes 9. Mas o fato é que o expoente do 2, nos dois caras, é igual. E a resposta é que o segundo jogador ganha. Qual que é a estratégia dele? Sua estratégia é fazer com que o primeiro
sempre receba pilhas cujos tamanhos são tais que, cujos números que as maiores potências de 2 que os dividem são iguais. Então isso parece meio complicado, mas de fato é um pouco sutil. A ideia é que no início o primeiro jogador recebe números que os dois são múltiplos de 4, mas não são múltiplos de 8. Quer dizer, o expoente do 2 na fatoração dos dois números é 2, que é 2 ao quadrado vezes 25, que é 2 ao quadrado vezes 63. Né? Então, o segundo jogador ele vai conseguir manter essa situação. Quer dizer, qualquer coisa que o primeiro jogador fizer, a gente vai ver que qualquer coisa que o primeiro jogador fizer vai fazer com que a maior potência de 2 que divide os dois caras fique diferente. E a partir daí o segundo jogador consegue fazer com que fiquem iguais de novo. Na hora de terminar o jogo, quem ganha o jogo? Ganha quem mata a última fila. Né? Quer dizer, uma delas tem que ter 0 e a outra tem que ter alguma coisa. Então, para o cara perder imediatamente, para o cara perder na próxima jogada, ele tem que deixar uma das filas vazia. Ele não quer fazer isso. Ele é forçado a deixar uma das filas vazia, as duas filas têm que ter um elemento cada. Então, no fim, o primeiro jogador recebe as duas filas com a mesma quantidade de elementos, que é 1. Então, essa situação final, e a gente vai ver que o segundo jogador sempre vai receber pilhas com um número diferente de elementos. Diferente em particular porque a maior potência de 2 que divide o número deles vai ser sempre diferente. Então, eu vou mostrar que o segundo jogador tem como fazer com que isso sempre aconteça, que ele sempre receba pilhas com potências de 2 diferentes, dividindo o número de elementos, em particular com um número de elementos diferentes, e o primeiro jogador sempre recebe com esses expoentes iguais. Quer dizer, você fatora em primos o número de elementos das duas pilhas, o expoente do 2 tem que ser igual em ambos para os números que o primeiro jogador recebe. Por que o segundo jogador... Então, se eu mostrar isso, se eu mostrar que o segundo... Então, o primeiro jogador, né, então, como é que é a situação em geral? Você tem 2AK1 vezes M1 na primeira pilha, né? E 2AK2 vezes M2 na segunda pilha, na outra pilha. Não importa qual que é a primeira e qual que é a segunda, com K1 diferente de K2. Bom, primeiro, vamos supor que K1 é igual a K2, com M1 e M2 ímpares. Então, o segundo jogador tem duas opções. Não, desculpa, o primeiro jogador recebe essa situação, né? O primeiro jogador... Oi. Não diz, não diz? Não, mas não tem problema nenhum. No fim do jogo vão ter duas pilhas de tamanho 1. Um jogador vai apagar um de uma das pilhas. Vai ficar 1 e 0. Aí o outro apaga o 1 que sobrou e ganhou. Não tem problema não ter alguma igual a 1. Não. O primeiro jogador pode jogar. Quer dizer, tira de uma das pilhas. É 2AK vezes M palitos com K menor ou igual a K1 e M ímpar. Se K for igual a K1, 2AK1 vezes MJ menos 2AK1 vezes M é 2AK1
MJ menos M, esse cara é múltiplo de 2AK1 mais 1. Né? Pois MJ menos M é par. Para J é 1 ou 2. O que o primeiro jogador pode fazer? Ele vai tirar uma certa quantidade de palitos de alguma das duas pilhas. E a quantidade de palitos você sempre pode escrever como uma potência de 2 vezes um número ímpar. Né? O expoente dessa potência de 2 é no máximo K1, porque o expoente da maior potência de 2 se divide cada um desses caras é K1. Então, o divisor desses, o expoente da potência de 2 é sempre no máximo K1. Se for igual a K1, o que vai sobrar numa das pilhas, na pilha que você diminuiu, não só vai continuar sendo múltiplo de 2AK1, mas vai passar a ser múltiplo de 2AK1 mais 1. Vai ter um expoente maior na potência de 2. Por outro lado, se K é menor que K1, 2AK1 vezes MJ menos 2AK vezes M é 2AK que multiplica 2AK1 menos K vezes MJ menos M. 2AK1 menos K é par, né? Vezes MJ menos M. Se você diminuir o M é ímpar, isso fica ímpar. Portanto, a maior potência de 2 que divide esse número é 2AK. Né? K é menor que K1. Então, o que acontece? Quando o primeiro jogador joga, se os expoentes da potência de 2 na fatoração do número de elementos das pilhas eram iguais, eles necessariamente ficam diferentes. Quando ele joga, ele ou aumenta o expoente da maior potência de 2, que divide o número de elementos da pilha que ele mexeu, ou diminui o expoente da potência de 2. Ele não consegue nunca manter. Né? Se K for igual a K1 e ele tira 2AK vezes M palitos com M ímpar, ele aumenta o expoente da maior potência de 2. Vai ser no mínimo 2AK1 mais 1, que divide o número de elementos da pilha. E se K for menor que K1, ele diminui esse expoente. O expoente passa a ser 2 elevado a K e K é menor que K1. Então ele não consegue nunca manter iguais os expoentes, porque o outro vai ficar K1, né? Ele só vai mexer numa das pilhas. Então o segundo jogador vai receber pilhas com expoentes do 2 diferentes. Né? Agora, se o segundo jogador recebe pilhas com 2AK1 vezes M1 e 2AK2 vezes M2, palitos respectivamente. Com, digamos, K1 menor que K2, ele pode tirar, digamos, 2 elevado a K1 palitos da segunda pilha, sobrando 2AK2 vezes M2 menos 2AK1, que é 2AK1 que multiplica 2AK2 menos K1. K2 menos K1 é positivo, isso vai ser par, vai ser uma potência de 2 não trivial, vezes M2 menos 1. E pronto, né? E esse cara, 2AK2 menos K1 vezes M2 menos 1, ímpar. E acabou a solução. O segundo jogador vai devolver as pilhas com a maior potência de 2, que divide o número de elementos, igual. A primeira pilha é 2AK1, a segunda ficou 2AK1 também. Ficou 2AK1 vezes um ímpar, 2AK1 vezes um ímpar. E o primeiro jogador tem que fazer ficar diferente. O segundo faz ficar igual, o primeiro faz ficar diferente. Na hora da decisão, o segundo ganha. Pois é, o primeiro cara que deixa zero em alguma pilha, perde. Porque vai ficar, o primeiro que deixa zero perde, porque aí tem zero aqui, tem uma coisa positiva na outra. Aí o cara vai lá e tira tudo da outra, porque qualquer coisa é um divisor de zero. Né? Como o primeiro jogador, quer dizer, quando é que o cara... então, ninguém quer deixar uma pilha com zero.
Se os caras estão jogando bem, para o cara deixar uma pilha com 0 é que ele não tem nenhuma opção. O cara sempre pode tirar 1 de qualquer pilha, porque 1 é o divisor de qualquer coisa. O único jeito que ele é forçado a deixar 0 é quando as duas pilhas têm um cara só. Não tem jeito. Mas se as duas pilhas têm um cara só, os expoentes das potências de 2 são iguais, são 2 a 0. E só quem recebe situações em que os expoentes das potências de 2 são iguais é o primeiro jogador. O segundo jogador sempre recebe diferente. Então o primeiro jogador é que vai receber 1 e 1 e vai perder. Ele vai tirar uma, o segundo jogador vai tirar outra e vai ganhar. É isso. Bom, oficialmente terminamos os exemplos do capítulo. Eu não sei se vocês tiverem paciência, eu podia falar de um assunto muito importante ligado a divisores, são os populares números perfeitos. Números perfeitos são um assunto muito clássico de matemática, porque os babilônios e gregos antigos, há mais de 2000 anos, se interessavam por eles. Deixa eu falar rapidamente deles. Então vamos lá, olha, números perfeitos. N é perfeito se sigma de n é igual a 2n. Isto é, se n é igual à soma de seus divisores próprios. Então, por exemplo, 6, que é 1 mais 2 mais 3, 28, que é 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14. Sempre que n é a soma de todos os divisores de n menores que n, os divisores próprios de n, divisores próprios são os divisores de n, exceto n. Né? Então a gente diz que n é perfeito. Não se sabe se existem números perfeitos ímpares. Então esse é um problema, isso talvez seja o problema em aberto mais antigo da matemática. Ninguém sabe se existe algum número perfeito ímpar. Provavelmente não existe, mas ninguém sabe provar. Se existir é bem grande, não é? Agora, os números perfeitos pares a gente consegue classificar eles todos. Mas para os pares, temos o teorema, que em uma das direções foi provado pelo Euclides, há mais de 2000 anos, e na outra direção pelo Euler. Diz assim, n é um número perfeito par, né? Par é muito importante na hipótese, é perfeito. Se somente se, n é da forma 2AP menos 1 vezes 2AP menos 1 com 2AP menos 1 primo. Uma coisa que vocês já viram, né, que se 2AP menos 1 for primo, então P tem que ser primo, né? Vocês não viram o exercício, mas eu acho que a gente já provou isso. Já provaram. Bom, então se não é exercício. Exercício, nesse caso, P é necessariamente primo. Quer dizer, se 2AP menos 1 é primo, P tem que ser primo. Isso eu não vou provar não, é um exercício fácil. Depois, se não sair, depois a gente discute. Mas... Então, suponha que seja composto, chega numa bifatória. Né? Se for 2 elevado a AB menos 1, você consegue fatorar. Vai ser Mas vamos lá, vamos provar isso. Né, por exemplo, 6 é 2A2 menos 1 vezes 2A2 menos 1. 28 é 2A3 menos 1 vezes 2A3 menos 1, quer dizer, 4 vezes 7. O próximo exemplo é 496, que é 2A5 menos 1 vezes 2A5 menos 1, 16 vezes 31, etc. Esses caras são os números perfeitos pares.
Prova. Se 2AP menos 1 é primo, é fácil, a gente sabe calcular sigma de 2AP menos 1 vezes 2AP menos 1. Isso fatora, né? Isso aqui vai ser sigma de 2AP. Bom, vai ser 1 mais 2 mais 2AP menos 1 vezes 1 mais... Bom, os divisores de 2AP menos 1 é primo, vai aparecer 1 e ele, né? 1 mais ele. 1 mais 2AP menos 1. Né? Ele é um primo, uma coisa da forma 2A, R vezes Q, onde Q é primo. Número de divisores, a soma dos divisores é a soma dos divisores da potência de 2 vezes a soma dos divisores desse primo, que só tem um em ele mesmo. E isso é, bom, 1 mais 2AP menos 1 é 2AP. E essa soma aqui é 2AP menos 1, né? Então, essa é 2AP menos 1 vezes 2AP. E isso é justamente 2 vezes 2AP menos 1. Então, essa ida foi fácil. Né? Então, isso já provou a volta. Né? Então, a volta está provada. Tá? Se n é dessa forma e 2AP menos 1 é primo, é fácil, como a gente viu no começo da aula, calcular a soma dos divisores dele e dar exatamente o dobro dele. Tá certo? A gente calculou a soma dos divisores de 496, deu exatamente o dobro dele. Não. Foi num dos exercícios apareceu 496. É um dos casos em que dá certo. Tá? Agora a ida. A ida dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é tão difícil. A gente escreve a fatoração do n. Né? O n pode ser escrito como 2AK vezes B com B ímpar. E K maior ou igual a 1, porque n é par. Estou supondo n par. Tá? Quem que vai ser sigma de n? Sigma de n vai ser, como fatora tudo, né, vai ser sigma de 2AK vezes sigma de B. Ou seja, vai ser 2AK mais 1 menos 1 vezes sigma de B. Bom, por outro lado, a gente está supondo que isso aqui dá 2n, né? A gente está supondo que isso aqui é 2n, que é 2AK mais 1 vezes B. Né? Então, 2AK mais 1 menos 1 divide B. O B é um múltiplo de 2AK mais 1 menos 1. Né? Se o B não for 2AK mais 1 menos 1, ele vai ser maior. O sigma de B vai ser pelo menos 1. Eu vou listar 3 divisores. Tem o B dividido por 2AK mais 1 menos 1, que é um divisor dele, né? E o próprio B. Ou seja, 2AK mais 1 vezes B, que é sigma de n, vai ser maior ou igual que 2AK mais 1 menos 1, que multiplica 1 mais B sobre 2AK mais 1 menos 1, mais B. Isso é maior do que B mais... Porque tem um 1 que eu vou jogar fora, então vai ficar maior que... Isso vezes isso dá B, e isso vezes isso dá 2AK mais 1 menos 1 vezes B. Isso é 2AK mais 1 vezes B. Absurdo. Né? Uma coisa maior que ela mesma, não dá. Então, o B tem que ser 2AK mais 1 menos 1. E a gente tem a igualdade 2AK mais 1 vezes B igual a sigma de B. Isso aqui é 2AK mais 1 vezes 2AK mais 1 menos 1. Sigma de B igual a... não, desculpa, é sigma de N, né? Sigma de N, que é 2AK mais 1 menos 1 vezes sigma de B. Portanto, sigma de B sigma de B, se você corta o 2AK mais 1 menos 1, sigma de B é 2AK mais 1. Como B é 2AK mais 1 menos 1, isso é B mais 1. Então, os únicos divisores de B são 1 e B. Se B não for primo, o sigma de B dá maior que B mais 1.
Então, B é primo. E acabou a prova, né? Ou seja, o N é 2AK vezes 2AK mais 1 menos 1, com 2AK mais 1 menos 1, que é o B'. E acabou. Acabou a prova. Então, todos os números perfeitos pares são dessa forma e vice-versa. A gente classifica todos os números perfeitos pares usando essas coisas divisórias. Tá bom? Na aula de divisores, acho que não podia faltar isso. Muito bem. Estamos aí. Valeu, foi um prazer. Voltamos semana que vem. Quer dizer, eu já não devo dar aula semana que vem, mas vai estar provavelmente o Rob Morris de novo e o Alex, né? Deve ter aula de álgebra para vocês. Mas a gente ainda vai confirmar.